Seja bem-vindo, doutor Marcelo, um prazer recebê-lo, né? Já tinha um tempinho, a gente falava aqui, teve a oportunidade de entrevistá-lo, falando sobre uma pauta, né, de medicina intensiva, né, intensivista, que é justamente o médico que atua dentro da UTI. Seja bem-vindo, um prazer recebê-lo, boa tarde, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar hoje aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Boa tarde, prazer é meu, mais uma vez aqui, dando algumas palavras para esclarecer a população. Muito bem. Para a gente iniciar, então, doutor Marcelo Lima, vamos para a primeira pergunta, né? Para que serve o IML, né? O IML, né? Instituto Médico Legal, né? O que é que se faz no IML? Eu sei que você não está ainda, né, exercendo, né, a função de médico legista, mas, enfim, estudou para isso, né? Está estudando para isso e sabe muito bem para que serve o IML, para que as pessoas possam compreender, né? E aí a gente vai adentrar depois na questão de por que os corpos são enviados para lá, né? Qual é o trabalho que é feito. Mas de antemão, o que é para que serve o IML, para que se precisa então dessa, vamos dizer assim, desse órgão funcionando, dessa instituição funcionando? O IML, o Instituto Médico Legal, ele é responsável por receber as vítimas, né? Uhum. As pessoas que vieram a óbito por conta de causas externas, que são consideradas mortes violentas, Uhum. né? Então, para que de fato a causa do que aconteceu de fato, o que levou ao óbito daquele indivíduo, seja esclarecida, obrigatoriamente, Uhum. né, tem que ser encaminhado esses corpos para o IML. Certo. Fatores externos, né? No caso, entra homicídio, acidentes de trânsito também, quando há o óbito, né? Lá naquele momento, afogamento. Recentemente a gente teve um caso de uma descarga elétrica que ceifou a vida de uma pessoa e o corpo, né, também foi levado. Então, esses seriam os fatores externos, né? Isso. Então, desde que não seja uma causa natural, tem que ser levado para o IML, no caso. Exatamente esse é o pensamento. Caso o corpo tenha uma causa natural de óbito, Uhum. ele vai para o Serviço de Verificação de Óbito, que é o SVO. Uhum. No caso de uma morte de causa externa, ele vai ser obrigatoriamente encaminhado para o Instituto Médico Legal. Certo. Porque vai necessitar obrigatoriamente de uma perícia médica. Quando eu falo perícia médica, envolve odontologista, envolve o médico legista, o papiloscopista, enfim, toda aquela equipe, né? Os seus diversos peritos que trabalham de forma complementar para que seja dado um laudo e através desse laudo o juiz vai tomar a decisão baseada nesse laudo do que de fato aconteceu. Digamos que se trate de um homicídio. Por quê, Tony? Porque um homicídio ele pode ser um homicídio simples, que tem uma pena. O homicídio pode ser qualificado, que tem outra pena. Por exemplo, pode ser um aborto, pode ser um infanticídio e pode ser também um homicídio. Então tudo vai ter que ser caracterizado e baseado anotado nesse laudo que é feito. Exatamente. No IML. O juiz só vai poder ter propriedade para que ele possa aplicar a pena de forma adequada, observando esse laudo. Né? Lembrando mais uma vez que o médico ele não faz absolutamente nada em relação à pena. Ele apenas descreve de forma científica e objetiva as coisas que foram encontradas naquele corpo, cabendo ao juiz tomar a decisão do que deve ser aplicado naquele caso. Então, é justamente onde entra o trabalho do IML, do médico legista, né? Quando o corpo chega lá, não é apenas atestar, não, a morte, né? Foram 3 disparos, no caso do homicídio, né? O corpo, né? O corpo já está em fase, né, de decomposição, enfim, não é apenas isso, né? Esse laudo é justamente para ajudar até na investigação policial que vai acontecer depois daquele caso, né? Daquela morte, né? Exatamente. Toda cena
de crime, ela deixa vestígios. E esses vestígios estão presentes no corpo que está sendo examinado. Às vezes, o infrator, sem saber, deixou algum tipo de vestígio, um fio de cabelo, uma marca de digital, digamos que seja... Até o material às vezes teve uma luta corporal. Exatamente, qualquer material... Ficou debaixo da unha, a gente já viu em alguns casos, né? Da cabeça aos pés. Inclusive, na parte interna também é realizado o exame. Para identificar qualquer tipo de vestígio que possa associar aquilo a um tipo de agressor. Isso é interessante colocar, porque é essa pergunta, a gente estava batendo um papo aqui antes de começar a entrevista, e era justamente isso, né? Para a população em modo geral, que não tem esse conhecimento técnico e nem na verdade a gente necessariamente pode obrigar, ou então dizer, não, a população deve ter o conhecimento, né, específico disso, porque é uma questão muito técnica, mas que é importante saber da importância de que em casos, né, que a gente está trazendo aqui exemplos, é importante levar o corpo para o IML. Mas a população em si, acho que o doutor, como médico, inclusive do SAMU, já ouviu, acho que vários casos, né? Não, olha, mas não foi um acidente, né? Por que vai ser necessário acionar o IML, né? Para fazer a remoção do corpo, né? Não já sabe que foi um acidente que causou, né? Então, muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento e acham que é apenas uma mera formalidade, mas na verdade não trata-se de uma mera formalidade, existe um embasamento para isso, né? Exatamente. A lei, ela tem que ser cumprida, certo? Então, se existe qualquer tipo de dúvida sobre um homicídio, um enforcamento, um choque elétrico, né? Todas essas causas externas, elas têm que ser avaliadas obrigatoriamente no IML e elas não necessitam de autorização dos familiares, né? As pessoas que estão mais habituadas ao direito, elas vão entender que existem crimes que eles são de ação penal pública incondicionada. O que é que isso quer dizer? Que o próprio Estado, ele vai mover aquela ação independente da vontade da pessoa. Então, por isso que tem que obrigatoriamente esses corpos serem avaliados no Instituto Médico Legal. E é importante salientar isso, né? Que existe a necessidade, e um protocolo hoje que é bem rígido em relação ao cumprimento dele, né, doutor Marcelo? Exato. Porque o que é que acontece? Existe um crime, por exemplo, o doutor até estava citando um exemplo que ele atendeu, foi um acidente que teve aqui que morreu infelizmente o pai e o filho, né, num acidente aqui próximo do aeroporto, e que na verdade o que é que acontece? O laudo, né? Muita gente, não, ele sofreu, foi uma pancada na cabeça e tal, mas na verdade o laudo ele é muito mais completo, né? Ele vai dizer, né, o que tipo de lesão, né, essa pessoa teve, que tipo de, como é que eu posso dizer, se ele, enfim, teve algum problema, porque ele foi atendido, por exemplo, uma vítima sobreviveu, né, devido ao trabalho do SAMU, né? A pessoa foi removida, depois transferida para um outro hospital, mas infelizmente veio a óbito. E aí é importante que se tenha no histórico, né, dizer o que foi que causou, né? Foi um acidente, né? Mas o acidente, o que esse acidente ocasionou no corpo daquele jovem, né? Então, citando como exemplo. Então, é importante que isso seja detalhado, né? Para que também isso se municie até numa investigação, porque tem investigação de trânsito, de homicídio, tudo isso faz parte de relatório, né, para a polícia, né? Exato, né? O laudo, né, o laudo pericial, ele é composto de diversas partes, né, onde se identifica a vítima, se identifica o agressor, se tiver no caso, o histórico completo do que aconteceu, é fotografada a cena, é realizada os croquis, são realizadas também anotações diversas, recolhido todo tipo de material do local, e aí uma das partes, essa parte do laudo, é a descrição médica do que de fato levou ao óbito. Inclusive, muitas vezes, não sempre, mas na maioria das vezes também
serão analisadas as cavidades internas, o crânio, o tórax e o abdômen, sendo necessário realmente fazer a necrópsia. Em poucos casos, quando está evidente a causa do óbito, é que não se adentra ao corpo dessa vítima, mas na maioria das vezes sim, a gente faz, porque pode ter um hemoventrículo, pode ter uma lesão axonal difusa, pode ter tido algum tipo de laceração grave do fígado, enfim, todos os órgãos são analisados para determinar de fato qual foi a primeira causa que levou de fato ao óbito. E é importante colocar que, por exemplo, um trabalho desse do médico legista, do IML, ele pode inclusive nortear e mudar rumos de investigações, né? Sim. Às vezes uma pessoa morreu ali, não, foi um ataque cardíaco, né? E aí depois de feito todo um trabalho, descobre que, por exemplo, foi um envenenamento, né? Que ocasionou. Então, assim, é bom colocar esses exemplos para as pessoas entenderem, né? Que eu sei que é uma dor para a família, né? Ainda ter que aguardar, né? O corpo vai, né? Às vezes é um dia e meio, 2 dias para retornar, para ficar pronto, né? Todo o laudo e tudo mais, e para ser liberado. Mas enfim, é importante também lembrar dessas situações, né? De que às vezes a pessoa morreu por algo que está muito nítido e não foi isso, né? Foi outra causa, né? Muito bem colocado, Tony, isso. Eu me lembrei agora de um caso, dos casos de enforcamento, tá? E de estrangulamento. Às vezes o corpo, ele foi estrangulado primeiro, o que é um homicídio, ou seja, um indivíduo utilizou uma força externa para fazer o estrangulamento e em seguida esse corpo é encontrado pendurado, fazendo simular um enforcamento. Porém, através do exame pericial, a gente consegue determinar se aconteceu o estrangulamento primeiro e se aconteceu o enforcamento depois. Se foi antes de estar vivo ou se ele foi pendurado pós-morte, né? Tudo pode ser determinado através dos sinais que são específicos de cada tipo dessas asfixias mecânicas. Pelo que deu para entender, o médico legista até de direito tem que entender um pouquinho, né? É verdade. tem que ser preparado como um todo. Exato. Né? Então, direito penal, direito processual penal, entre outras coisas. A gente tem que além, claro, obviamente que é um profissional médico que tem que fazer o concurso, mas tem que, obviamente, entrar nessa questão do direito, né? Isso é importante. Resumindo, doutor Marcelo Lima, o IML é importante. Essencial. Para todo esse contexto que a gente está falando. Né? Para que as famílias tenham, de fato, a resposta do que de fato aconteceu com seu ente querido, tá? Para que a gente tenha celeridade e resolução nesses casos. A gente está atualmente à mercê de lugares bem distantes, né? Sendo que Serra Talhada é uma referência em medicina em todos os aspectos, né? Não só de outras especialidades, mas nós temos aqui uma demanda gigante de causas externas de óbito. Então, como a gente colocou, para quem está ouvindo o programa agora, a entrevista, causas externas, um acidente de trânsito, né, o próprio homicídio, um choque elétrico, um afogamento, né? Que interessante. Entra um bocado de coisa, né? Um engasgo também é considerado. É considerado uma causa externa. Se a pessoa foi a óbito por uma asfixia por conta de um engasgo, ele vai ter que ser encaminhado para o Instituto Médico Legal. Interessante, né? E antigamente existia, a gente até estava comentando, que outros profissionais, né, mesmo sendo médicos, acabavam assinando isso há um período atrás, né? Hoje não se permite mais isso. Então, só quem pode dar o laudo, né, atestando a causa da morte, vai dizer qual é o tempo, né, o corpo chegou lá com tantas horas da morte, né, determinação de tudo, né, com um laudo completo. Só quem pode dar isso é o IML. Não pode mais acontecer como acontecia no passado de laudos serem dados, né, vamos dizer assim, o atestado de óbito ser dado aí por um médico que não seja, né, um médico legista e perito, né?
para que se isso, para que até as pessoas entendam, né? Que não é qualquer médico, não, mas qualquer médico pode assinar, né, um documento, não é bem assim, né, doutor Marcelo? Não é mesmo, é uma responsabilidade gigante, né? Se você recebe um corpo, por exemplo, eu estou num plantão, antes de eu fazer medicina legal, eu estava no plantão e simplesmente a pessoa chegava com seu ente lá e dizia, eu quero que você faça o atestado. Quando você ia no necrotério, o corpo tinha sinais estranhos, sinais de que aquela morte ela não era natural. Então, como eu vou simplesmente atestar e liberar aquele corpo para ele ser sepultado? Inclusive está em jogo até o próprio registro do profissional, né? Se houver um questionamento policial, né, em relação a aquela situação, vai que descobre que não foi realmente uma causa natural, mas sim um fator externo, isso, né? Um homicídio, né? E outras coisas mais. E é importante colocar isso, né? Tem um ouvinte aqui que está mandando áudio, não sei se é alguma pergunta, né? Teve um ouvinte que disse, olha, é isso mesmo que eu queria saber, por que tem que levar o morto se ele já está morto, né? Então, assim, o doutor já explicou, né, que o corpo, né, por exemplo, numa cena de um crime, né, de um homicídio, de um acidente, ele é uma evidência policial, né? Ele acaba sendo uma evidência. Então, ele faz parte do conjunto, né? Faz parte de um conjunto da investigação. Isso então, é um vestígio. É isso. Né? Não só o corpo é um vestígio, mas qualquer coisa que possa ligar a outra pessoa. Uma cápsula de um projétil de arma de fogo, um fio de cabelo, uma sandália Essa suja. questão de material genético também é feito? Também é feito. Né? Por exemplo, um fio de cabelo desse pode ajudar, um fio né? de cabelo desse pode identificar, falar a favor de uma determinada pessoa. E engraçado que você falou que alguns criminosos já são catalogados com material genético. Nós temos um banco isso em Pernambuco. Nós tivemos aquele caso da garota Beatriz, né? Do caso Beatriz, que a determinação do material genético do camarada que está preso foi determinante, né? Exato. Então você já faz um contraste no próprio banco de dados e automaticamente já agiliza e identifica aquela pessoa que foi responsável por aquele crime. Olha aí, como é importante. E como é que obtém esse material genético, por exemplo, um corpo desse que chega com um fio de cabelo desse, né? Que vai para o laboratório, vai para análise que... Sêmen também, muitos estupradores, por incrível que pareça, isso é um dado importante, os estupradores utilizam camisinha, ejaculam na camisinha e deixam no local, na cena do crime. Muitos casos são identificados através desse material que ele é deixado lá. Então, uma coisa interessante também, doutor Marcelo, que eu acho que acontece muito, e você falava no início, a cena do crime, muitas vezes, muita gente não questiona, porque que a polícia chega e monta, né, bota aquelas fitas lá, isolando o local, pedindo para as pessoas afastarem, mas infelizmente existe a contaminação do ambiente, né? Ou seja, alguém chega lá, entra, né, e acaba atrapalhando o trabalho policial. Então tudo aquilo ali faz parte, inclusive, do local. Por exemplo, chega para o doutor lá, né? Quando você estiver lá trabalhando, vai chegar um corpo, olha, na cena do crime foram encontradas tantas cápsulas, tinha isso, tinha aquilo, que vai lhe basear, inclusive, no seu trabalho pericial, né? Ali no Exato, corpo. a gente chama de cadeia de custódia, né? A cadeia de custódia, ela compreende diversas fases, que elas vão desde o isolamento do local, o acondicionamento daquele material que foi identificado na sacolinha do material respectivamente adequado, porque cada tipo de material deve ser armazenado de forma adequada no seu respectivo saquinho, né? Identificado quem foi a pessoa que fez aquela coleta, né? Esse material ele é armazenado na nossa viatura, conduzido até o banco de dados, ele vai ser catalogado e lá, já dentro do Instituto Médico Legal, vai ser analisado por cada profissional responsável. Nós temos diversos peritos em diversas áreas. Existe o perito biomédico, o perito que vai fazer a parte genética, o perito que vai fazer cada um dos seus laudos e
todos esses laudos vão se somar para que o juiz tome a decisão adequada. Isso é muito importante. Eu acho que deu para as pessoas compreenderem o papel do IML, por isso que a gente reivindica tanto, né? Para Serra Talhada. Vamos né, pensar positivo que um dia a gente possa ter um Instituto de Medicina Legal, né? Seria muito importante para a nossa região. Eu sempre digo aqui que seria importante que tivesse pelo menos um posto avançado em cada cidade, porque ajudaria bastante, né? Para essa demanda que nós temos aqui na região. Então, eu acho que muito importante, agradecer demais ao ouvinte que deu essa sugestão de pauta para que a gente pudesse explicar para a população o que de fato, né, é o trabalho do IML, porque, né, não, já morreu, já acabou, não, existe um trabalho, né, como o doutor colocou, é uma evidência, é um trabalho agora que é investigativo e policial, e o corpo faz parte dessa análise. Então, o trabalho do perito, do médico que é perito, né, legal, né, o médico legista, ele é justamente para isso, né, para determinar, né, essas causas e ajudar no processo investigativo. Então, por isso que é importante. Então, agradecer ao Heraldo, meu amigo Heraldo, que é empresário aqui da cidade, nos deu essa sugestão de pauta, e eu fui lá, conversei com o Marcelo, que eu sabia que ele estava finalizando, né, o concurso público, inclusive teve foi a fase final agora teste de aptidão física. Isso, agora, né? Então, tá quase já finalizando o concurso, e é um futuro médico legista que vai estar trabalhando na Polícia Civil de Pernambuco, né? Na Polícia Científica, ajudando, né, nesses casos. E lhe agradeço demais, doutor Marcelo, por ter vindo aqui para nos dar luz, né, e trazendo seu conhecimento, né, que já deu para perceber que é um conhecimento muito aprofundado do assunto, porque se preparou justamente para ser um médico legista, né? Então, muito obrigado por ter vindo, e eu espero que quando você estiver lá, né, na função, que a gente precisar de alguma informação, a gente com certeza vai lhe aperrear de novo, viu? Com toda a satisfação. Sempre à disposição, meu amigo Tony Alencar. Muito bem. Obrigado, viu, por ter vindo.